Quando nós observamos a palavra de Jesus Cristo, de Deus feito carne, acerca desse tema, nós encontramos o seguinte: e logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Vejam que o mesmo símbolo de Nostradamus. A lua não terá claridade, as estrelas cairão dos céus e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então se lamentarão todas as tribos da terra e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E enviará seus anjos com grande voz de trombetas, e eles juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, desde um extremo do céu até o outro. Aqui Jesus se refere àquelas almas, aquelas pessoas que souberam escutar a palavra do Cristo e souberam guiar sua vida a partir dos seus ensinamentos. E essas são as almas que serão auxiliadas pelos seus anjos nesse momento final de aflição. Falando sobre o tempo em que aconteceria isso, Jesus nos diz: aprendei a parábola da figueira. Quando seus ramos estão macios e brotam as folhas, pressentes que o verão está próximo. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Mas o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas só meu Pai. Uma das principais dúvidas que nos vem à cabeça quando a gente fala desse tema é quando isso vai acontecer. E a gente precisa compreender duas coisas importantes. A primeira, meus amigos, é que quem quer que seja que nos diga uma data específica, essa pessoa ou está mentindo ou ela não sabe o que ela está falando. Porque Cristo em si mesmo nos disse que a data, que o momento, ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai. Significa que nós não temos como saber precisamente uma data que vai acontecer, mas sim, e isso, atenção nisso, mas sim que nós temos que saber fazer uma leitura dos sinais. Veja que Jesus faz uma alusão da mesma forma como a gente consegue pressentir as estações do ano, e a gente vê que uma estação está mudando, a gente vê. Ele dá o exemplo da figueira, quando os seus ramos estão macios, pressentes que está chegando o verão. A gente não precisa de uma bola de cristal para, uma vez que a gente está assistindo a transição de uma estação para outra, a gente sabe que aquela estação está chegando, ou inclusive que já chegou. Para a questão do fim dos tempos, é a mesmíssima lógica. Nós temos que saber fazer uma leitura dos sinais, uma leitura do ambiente em que nós estamos, e nós podemos sim ter uma certeza se nós estamos próximos ou não. Da mesma forma, como a gente olha para o céu, vê que se aproxima uma nuvem enorme, ameaçando uma chuva forte ali, uma tempestade, e a gente começa a observar essa nuvem que escurece e transforma o dia em noite. Ainda que a gente não possa dizer, vai chover no minuto tal, e a quantidade de chuva vai ser exatamente essa. Ainda que a gente não possa dizer com essa previsão, mas sim que a gente vai observando os sinais e vai vendo que já começam as primeiras gotas, que junto com essa nuvem vem esse cheiro específico, cheiro de chuva. A gente vê que as árvores começam a balançar, um vento forte começa a chegar, os pássaros começam a voar. E uma vez que a gente está diante desse cenário, não se trata de uma conjectura, de uma hipótese da mente, de uma fantasia. A gente dizer que vai chover é evidente. Todos os sinais, tudo está nos mostrando que a chuva vai cair muito em breve, ainda que a gente não possa afirmar o minuto preciso em que isso vai acontecer, mas sim que a gente consegue perceber
que nós já estamos em meio ao início da chuva. A gente já consegue dizer claramente numa situação dessa que, olha, a luz do sol não brilha mais agora. Antes de brilhar o sol de novo, primeiro nós vamos ter a chuva. E é exatamente o que a gente está vivendo nesse momento. Quando a gente observa o mundo, quando a gente observa as guerras e anúncios de guerras, quando a gente observa as catástrofes naturais aumentando numa velocidade exponencial, quando a gente observa a psicologia das massas humanas como estão, os absurdos que nós estamos enxergando dia após dia, os tipos de crime, a corrupção que se instalou de maneira generalizada em todo o nosso mundo, em todas as áreas da vida, a forma como a humanidade está confusa, a quantidade de pessoas com problemas e transtornos psicológicos, pessoas dizendo que são animais, pessoas dizendo que possuem uma relação amorosa com uma árvore. Todos esses sinais, somadas às condições geológicas e somadas às condições humanas que nós estamos vendo, as primeiras gotas já estão caindo. Nós já estamos nesse momento. O período preciso de tempo que isso vai durar, nós não podemos dizer, mas sim que nós podemos ter a convicção, nós podemos ter a certeza que esse tempo já chegou, que nós estamos testemunhando algo histórico. Nós podemos dizer, você que me assiste agora, já pode dizer que assistiu com seus próprios olhos isso que é o apocalipse de uma raça humana. E Jesus continua, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não entenderam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se ao anoitecer ou à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. Vejamos como Jesus nos adverte que nos tempos do fim, assim como ciclicamente já aconteceu em outro momento, nos tempos de Noé, novamente o número 10 aí, ciclicamente, lei do eterno retorno, nos tempos do fim, as massas humanas, a maioria das pessoas, estariam bebendo, comendo, casando-se, dando-se em casamento, ou seja, curtindo a vida, curtindo o vidão do mundo. Apesar dos sinais, as massas humanas estão aonde? Estão nos pagodes, no show de axé, nas bebedeiras, nas baladas, na vida sexual promíscua, como se não houvesse amanhã. As massas humanas, infelizmente, elas estão tão profundamente adormecidas que mesmo vendo os sinais diante dos próprios olhos, elas veem, mas não veem, elas não enxergam. O que a gente precisa tomar cuidado é para não se deixar influenciar por essa conduta das massas humanas. A gente precisa estar alerta e saber perceber por nós mesmos qual é o momento histórico que nós estamos vivendo. E não devemos nos deixar levar, nos deixar influenciar por pessoas que estão completamente adormecidas, que infelizmente não são capazes de enxergar um palmo diante do nariz. O mundo está convulsionando e as massas humanas estão agindo como se tudo fosse normal, fazendo planos para o futuro, pensando em trocar de carro, trocar de casa, como se essa fosse a coisa mais importante da vida, e não conseguem atentar, não possuem a sensibilidade anímica, a sensibilidade espiritual suficiente para perceber o momento drástico que nós estamos vivendo, o momento de urgência que nós estamos vivendo. Aí que Jesus diz: vigiai, ou seja, estai atento, despertai para o que está bem diante dos vossos olhos, porque os tempos chegaram e não sabe
quando virá o senhor da casa, ou seja, isso pode estourar de maneira mais incisiva a qualquer momento. E finaliza Jesus, para que quando venha de repente, não os encontre dormindo. E o que digo a vós, digo a todos, velai. Isso está lá em Mateus 25 e em Marcos 13. O que Jesus quer dizer quando ele diz para que quando o Senhor venha não os encontre dormindo? Porque nós estamos dormindo, meus amigos, do ponto de vista da consciência. Nós estamos adormecidos na nossa consciência. Em outros vídeos a gente explica isso a fundo. Te convido para assistir esse vídeo aqui, vai estar em algum lugar nessa tela, onde a gente explica a fundo o que é isso do adormecimento da consciência. É preciso que a gente se esforce para despertar nós mesmos e compreender essa urgência dos tempos que nós vivemos.